Muito bem, pessoal, vamos voltar à nossa aula aqui. Recebi várias perguntas dessa vez. Agora sim, tá? Olha lá. Primeira pergunta, Lucas Vinícius de Oliveira. Professor, a forma mandaram-me sair. Se trocar a palavra me por eu, manteria a correção gramatical? Não, não manteria. Por quê? Porque o eu não pode ser objeto direto da outra sentença, como eu havia mencionado anteriormente, tá? Tem que ser mandaram-me sair para atender a correção gramatical da gramática normativa, ou seja, a prescrição de acordo com o estruturalismo gramatical, tá? Então, regra, tem que ser assim, beleza? Sani Lins. Olá, professor, muito boa aula. Gostaria de uma referência de gramática para poder comprar para uso dia a dia. Obrigada. Chama-se Gramática Metódica da Língua Portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida, tá? De novo, Gramática Metódica da Língua Portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida. Se você não tiver conseguido anotar agora, quando essa aula for pro ar, de novo, você dá um pause ali e anota, beleza? Ildervani Ferreira de Lima. Olá, professor, boa noite. Meu nome é Ildervani, sou de Juazeiro do Norte. Um abraço para a galera de Juazeiro do Norte. Gostaria de que falasse quais são as palavras que têm função atrativa no caso das colocações pronominais. Falarei todas na aula de colocação pronominal. Ainda não hoje, porque hoje é só sobre a identificação dos pronomes. Lucas Vinícius de Oliveira Silva. Boa noite, professor. Sou de Minas Gerais. Um abraço para a galera de Minas. Tenho uma dúvida na frase ele falou o que pensava ser ideal. Você trocou o pronome demonstrativo pela palavra aquilo, certo? Mas, se levar em conta a frase propriamente dita, o sujeito do verbo pensar estaria oculto, de fato, e a palavra ideal seria predicativo do sujeito oculto? Sim, senhor. Deixa eu explicar isso para vocês. Imagina que você está numa balada e você tinha armado um esquema com uma mina, certo? Foi você e um brother seu, mas você já tinha um esquema com uma mina. Você chegou até a balada e a balada tava lá, massa pra caralho, cheio de mulher e tal, não sei o que, você e seu brother e um mar de mulheres, você ali, ó. Tá? Esperando chegar a mina que era teu esquema. De repente a mina não veio. A mina não veio. Vou perguntar pra você, você vai deixar de aproveitar a festa? Não, né? É a mesma coisa na oração. Se você tem um predicativo do sujeito e o sujeito não tá, foda-se o sujeito, o predicativo tá ali. Então é a mesma coisa. Não importa o sentido, importa a função do elemento dentro da frase. O predicativo tá lá, tá de boa. Pode ter predicativo de um sujeito oculto e ainda pode ter predicativo de um sujeito indeterminado, perdão, de um sujeito inexistente ou até mesmo de um sujeito indeterminado. Não tem problema. Tá? Beleza. Henrique Fernando de Moraes. Boa noite. No exemplo, ela é maravilhosa. O senhor repetiu mais de uma vez que ela é pronome pessoal do caso reto, da primeira pessoa do singular. Não, é da terceira pessoa. A primeira pessoa, eu. Se eu falei isso, já me puni aqui, tá errado. Tá? Então, ela, terceira pessoa. Beleza. De novo, o Ildervani. Professor, como pretende sortear o livro de redação para o pessoal do online? Não sei. Não sei, eu não sabia nem se eu iria sortear para online. Mas agora que você colocou no empenho, vou ter que sortear dois. Um para a galera do presencial, um para a galera do online, mas daí eu crio uma condição lá para que eu consiga sortear para a galera do online e daí eu faço por, sei lá, escolho alguém ali de acordo com algum desses princípios. Mas vou sortear também. Vai ganhar, fique tranquilo. Tá? Eduardo Silvestre disse, eu sou de Cachoeiro Dourado, sorteio um livro para o online. Mas essa aqui vai chegar também. Valeu, Eduardo, abraço. Rosivaldo, se for pedindo livro para online, não vou nem ler. Não vou. Professor, na frase, este é o cão a que me refiro. A preposição é convidada pelo verbo. Eu queria um exemplo em que o a, pronome demonstrativo ao lado de um pronome relativo, o senhor poderia mostrar uma frase? Calma, porque esse a é uma preposição. Para ser um pronome demonstrativo a ao lado de uma outra palavra, você tem que ter alguma coisa do tipo... Essa roupa é semelhante a que eu comprei. Aí você pode trocar por aquela que, pronto, é um pronome relativo ao lado de um pronome demonstrativo. Tá? Então, o a demonstrativo ao lado do que relativo. Henrique Fernando, última pergunta. A oração, compraremos a ti o pão, ficará comprar-toemos? Isso mesmo, tá? Ficará desse modo. Uma mesóclise nervosa, tá? Desse jeito aí. Só que se você disser alguma coisa como comprar toemos, o cara vai dizer assim, ó, nem adianta vir com o prato que eu não fiz comida, tá? Porque dá essa sonoridade estranha, né? Mas pode ficar tranquilo que assim, ó, gramaticalmente falando é isso mesmo. Beleza? Pergunta antes de voltar? Não? Então vamos lá.
Ó, começar agora a falar sobre o pronome. Pronomes demonstrativos. Correto? Pronomes demonstrativos. Agora, talvez, apareçam mais exemplos daquilo que o nosso colega havia perguntado agora há pouco, da palavra a como pronome demonstrativo. Demonstrativo serve para você localizar os elementos dentro de uma sentença, tá? Ele aponta para algo que está colocado no espaço, algo que está colocado no tempo ou algo que está presente no texto. Para nós, o que está presente no texto é mais importante. Mas para você pensar, a título de exemplo, se eu disser esta caneta, eu uso esta porque está comigo, com o falante, está mais próxima de mim. Se eu disser essa caneta, tem um pequeno grau de afastamento. Se eu me afastar mais e disser aquela caneta, tem aí uma ideia de afastamento maior. Na ideia de tempo, se eu disser para você nesta aula, é na aula que você está assistindo. Se eu disser nessa aula, pode ser a próxima ou a antecedente. Se eu disser naquela aula, estou fazendo menção a uma aula muito distante. Já no texto, a função é um pouquinho diferente. Você vai colocar uma tabela aí dos pronomes, dividindo nessas categorias aqui, ó. Masculino, depois feminino, depois neutro. Masculino, feminino e neutro. E daqui vamos diferenciar primeira, segunda e terceira pessoa. Tá? Só uma diferenciação de natureza técnica para poder entender melhor a referência dos pronomes. Pronome de primeira pessoa. Masculino, você coloca lá este. Feminino, esta. Neutro, isto. Segunda pessoa, você coloca esse, depois essa e neutro, isso. Terceira pessoa, você coloca aquele, depois coloca aquela, depois coloca aquilo. Beleza? Esses são os pronomes dessa tabela de pronomes demonstrativos. Agora, o que eu vou explicar para vocês, essa informação que virá agora, é uma recomendação, não é uma regra, tá? Por que eu explico isso? Para depois você não chegar e falar, ah, eu vi na aula do Pablo que isso aqui é regra. Não é regra, é recomendação. Quer dizer que as pessoas geralmente fazem desse jeito, mas você não é obrigado e pode vir de uma maneira diferente. Então, os pronomes de primeira pessoa, dentro de um texto, este, esta, isto, usualmente são empregados para antecipar o conteúdo de algo que vai ser dito. Ou seja, eles apontam para frente, tá? Então você vai dizer que esses pronomes aqui são pronomes que possuem uma referência chamada de referência catafórica. Catafórica é um nome bonitão que significa aponta para frente. Beleza? Aponta para frente. Já esse, essa, isso são três pronomes que, quando empregados na sentença, têm uma função de apontar para aquilo que foi dito. E aí também tem um nome bonitão, que é esse nome aqui, ó. Anafórica. Tá? Referência anafórica, aponta para o que foi dito. Já aquele, aquela e aquilo são três pronomes que podem ser tanto catafóricos quanto anafóricos. A diferença é que eles têm que apontar para algo que está distante. Sempre, tá? A ideia é essa. Aponta para algo distanciado dentro de uma sentença. Beleza? Tá. Vamos pegar aqui alguns exemplos para que isso aqui fique claro, tá? Veja esse exemplo. A melhor saída é esta, dois pontos, meter bala de borracha na galera. Beleza? Muito bem.
Se você mandar aí uma pergunta do tipo, eu não concordo com o que o professor falou, aí achei que isso foi uma coisa muito horrível, você nem deveria estar na carreira policial, tá? Nem deveria estar nessa turma. Olha só, nessa sentença, a melhor saída é esta. A palavra esta não é um pronome? É. Pergunto para você, qual é a melhor saída? Meter bala de borracha na galera. Então eu posso afirmar que a palavra esta antecipa o conteúdo semântico do termo posterior? Sim. Então qual é o referente dele? Professor, essa pergunta foi mais difícil. Claro que não. Tá aqui uma flecha no referente, ó. O referente é esse elemento. O referente veio depois. Pode o referente vir depois? Pode, tá? Pode porque esse aqui é um caso de referência catafórica, em que você aponta para frente, tá? Então esse aqui é o referente. Professor, como assim ele antecipa a ideia? Então vou te falar. Imagine que alguém chega e fala, a melhor saída é esta. E não fala mais nada. Você não vai ficar na angústia? Vai, né? Porque a pessoa chega e fala, a melhor saída é esta, hein? Qual? Né? Então, essa palavra aqui cria essa expectativa porque ela antecipa o conteúdo. Professor, mas ela não está dizendo qual que é o conteúdo. Por isso. Porque ela está chamando a atenção para o que será dito. Beleza? Pergunta, eu posso trocar esse sinal de 2 pontos por um sinal de travessão? Posso. Sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original da sentença. Tá? Muito bem, vamos pegar outro exemplo aqui. O comentário foi positivo, vírgula. Pode ser. Isso, ponto e vírgula. Isso o deixou satisfeito. Nessa frase aqui, a palavra isso tem qual elemento como referente? O comentário foi positivo. Isso é uma coisa evidente. Então tá aqui, ó, referente. Aí você tem que entender o quê? Que a palavra isso está retomando o conteúdo semântico dessa frase. Não tem que se preocupar com essa parada. Pablo, mas e se o cara tivesse escrito assim, ó? O comentário foi positivo. Isto é ótimo. Ele não pode escrever assim? Pode. Não vai morrer, tá? Por quê? Porque a recomendação é que ele usasse a palavra isso. Mas ele usou a palavra isto. Daí tem algum problema? Não tem, tá? Não tem problema. Eu estou dizendo isso porque já apareceu em provas, tá? Não só isso, o Machado de Assis já usou um pronome desse para fazer menção ao elemento que ele tinha acabado de mencionar, sem estar na oposição isto e aquilo, que é a tradicional para esses pronomes. Então, não é errado. Só é mais comum no português nós utilizarmos a palavra isso para apontar para trás. Beleza? Ninguém vai errar uma questão por causa disso aqui. Depois, o outro caso. Pedro e Bino são caminhoneiros. Ponto. Este sempre alerta aquele sobre as ciladas da vida. Tá lá. Muito bem. Vamos pegar aqui. Na realidade deve ser o contrário, né? Mas tudo bem. Eu tenho dois pronomes. Eu tenho a palavra este e a palavra aquele. E dois referentes ali em cima, Pedro e Bino. Qual é o referente da palavra este? O este está retomando quem? O mais próximo, tá? Então está retomando o Bino. E o aquele retoma o mais distante. Então quem é que recebe o alerta?
Para quem conhece a série, é o contrário, tá? Então você poderia mudar ali, este sempre é alertado, né? Não, por aquele daí deveria ser. Bem, de fato, o que acontece aqui, ó, não mesmo assim não mudaria o sentido. É porque os pronomes retomam a palavra este, tá? Numa retomada espacial, ou seja, o elemento mais próximo do início da segunda sentença, que é este aqui, tá? E aqui também é uma retomada espacial, que retoma o mais distante. Geralmente as pessoas perguntam assim, professor, não seria o correto usar esse e aquele? Não. O comum para esse caso é você usar este e aquele, porque a referência aqui é mais espacial, tá? Agora, outra pergunta que geralmente a galera faz, professor, e se eu tivesse mais um, sei lá, Pedro, Bino e Joca, eu deveria utilizar este, esse e aquele? Não, porque você iria fazer o leitor ficar confuso. Você deveria fazer outra referenciação. O primeiro, o segundo e o terceiro. Assim ficaria mais claro, tá? Isso aqui, ó, é algo comum que há no português quando você tem dois referentes, que é retomar os dois referentes sem fazer repetição, usando apenas o pronome. Beleza? Pergunta sobre isso? Eu tenho. Diga. Ali na primeira. Aqui. Isso. Ela não deveria. É como se já tivesse sido citada, meter bala de borracha na galera e voltou a ser falado, sabe? Não tem como iniciar a frase já desse jeito, assim, não sei, pelo menos não sou. Você quer dizer inverter a sentença? Não, a melhor saída é esta. Aham. É como se já tivesse falado sobre meter bala. Então, na realidade, quando a forma é essa forma aqui, o esta, você usa para justamente introduzir algo que não foi dito. O comum é esse, tá? O comum é esse procedimento. Você usar para introduzir algo que ainda não foi dito. É o que a gente chama de referência catafórica. Se eu disser assim, ó, o problema é este. Eu ainda não disse qual é o problema, entende? O que acontece? Eu vou te explicar estruturalmente por que isso acontece. Porque aqui você tem um verbo de ligação, certo? A melhor saída é um sujeito. E para eu colocar aqui o termo que vem após o verbo de ligação, eu usei um pronome. Ele está numa função que nós chamamos de predicativo do sujeito. Só que assim, ele está na função só desempenhando, porque ele não tem um significado. Eu poderia dizer, ó, tirando o pronome, tá? A melhor saída é meter bala de borracha na galera. Só que assim, eu alteraria a estrutura da frase. Nesse caso, essa oração aqui seria o que a gente chama de predicativo do sujeito. Para deixar a frase um pouco mais fácil de ser analisada, você coloca um pronome para antecipar outra sentença. Beleza? E daí, se fosse para a gente analisar sintaticamente tudo, né? Aí eu diria que aqui é um predicativo do sujeito, o meter bala de borracha na galera a gente chama de aposto oracional, tá? Que explicita o conteúdo da palavra esta. O que mais, gente? Eu faço uma confusão na minha cabeça, porque em algum momento me falaram que o esta era porque estava próximo, e o isso porque estava longe. Sério? Daí isso me deixa bem confusa. E daí me falaram assim, na dúvida você escreve isso e isso. Só escreve isso e essa e não põe o... É? Tá, então vamos fazer um mindset aqui. Ó, existem diversos mitos gramaticais. Um dos maiores mitos é com relação ao pronome demonstrativo. Isso que eu mencionei agora, você só pode usar um para apontar para cá, outro para apontar para lá. Não é bem assim. O pronome demonstrativo, ele tem a sua natureza de proximidade e afastamento, né, que é a primeira, segunda, terceira pessoa. E tem a sua natureza de gênero, que é pronome masculino, feminino e neutro. Por que a gente usa o masculino e feminino? Porque você tem a capacidade de optar pelo gênero para evitar uma ambiguidade. Se você usar a palavra isso em todas as situações, é muito provável, nessa dica, né? Tipo, ficou na dúvida, usa isso. É muito provável que você crie uma frase ambígua. Porque a palavra isso é neutra e retoma um antecedente. O antecedente pode ser um substantivo ou uma oração ou um grupo de substantivos. Mas o fato é que você colocou uma palavra neutra, então você não consegue especificar nada. Então vamos agora dar outra frase para você pensar. Esqueça esse negócio de que o isso resolve. Pensa assim, por costume, nós fazemos esse, essa, isso, este, esta, isto. Por costume, não é regra,
tá? Se você vir isso, por exemplo, num texto, não ache errado. Ah, professor, mas se for para eu escrever. Se for para você escrever, use o que é mais simples, né? O que é costume. Aponte para trás com esse, essa, isso, para frente com este, essa, isto. Sem problema, tá? Mas e se na hora de escrever eu esquecer isso também? Não use um pronome demonstrativo. Use outro pronome, tá? A substituição é um milagre na escrita. Tudo bem? Vamos adiante. Olha só. Há outros demonstrativos que temos que conhecer. Outros demonstrativos. Olha só. Quais são pronomes demonstrativos bons para você entender? O e a. Tá? Esses aqui são pronomes demonstrativos. Quando eles serão demonstrativos? Quando você puder trocá-los por aquilo ou aquela. Deu para trocar, fez sentido, manteve a estrutura, você vai ter um pronome demonstrativo. Vamos pegar uma frase aqui. Olha só. Eu falei sobre a minha prova, vírgula. Não sobre a que você fez. Muito bem, saúde. Vocês estão vendo aqui nessa sentença, eu tenho essa palavra a antes da palavra que. Foi a mesma situação que nós vimos na primeira parte da explicação dentro dessa aula. Esse a, se você trocar por aquela, vai haver prejuízo para a correção gramatical? Não, não vai haver. E para o sentido? Menos ainda. Porque você tem aqui um pronome demonstrativo e aqui você tem outro pronome demonstrativo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um posicionamento do CESP, que não é necessariamente um posicionamento errado, tá? Mas a banca examinadora corre o risco, até hoje nunca aconteceu, mas corre o risco muito grande de formular uma questão errada com isso. Eu não sei se vocês já viram, mas usualmente o CESP fala assim, ó. Pelos sentidos do texto, pode-se subentender a palavra prova após o a na linha 9. Já viram isso? Pois é. Por que eu posso subentender essa palavra prova aqui? Eu posso subentender, em primeiro lugar, porque a palavra prova foi colocada aqui e porque nós utilizamos um elemento de retomada, que no caso é a palavra a. Entendam, essa palavra é um pronome. Qual é o risco que a banca corre por falar isso várias vezes? Que algum dia o elaborador da prova resolva falar para você que esse a é um artigo. Lembra, não pode ser um artigo. Aqui, por duas razões. No primeiro exemplo que eu dei para você foi por uma razão só, porque senão transformaria a palavra aqui num substantivo, tá? Essa aí todo mundo lembra. Agora, mesmo que isso fosse um substantivo, qual artigo é empregado para substantivar uma palavra? O artigo o, jamais o artigo a. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai substantivar a palavra viver. Você não fala o viver? Você vai substantivar a palavra amanhã. Você não fala o amanhã? É sempre o artigo masculino que você usa para substantivar, não o feminino. Então, duas justificativas para você entender que isso é um pronome e não um artigo, tá? É o pronome aquela. Então, você pode classificar aqui como pronome demonstrativo. Tudo bem? Não. Não? Por quê? Entendi, cara. Porque se for maçã, por exemplo, a maçã e o a está sendo utilizado ou não? Não, calma. Maçã já é um substantivo. Já é. E ele é um substantivo feminino. Tá, repete essa última parada que você falou. O a, o artigo a, não pode ser empregado para transformar uma palavra em substantivo. Para substantivar um elemento.
Então vamos pegar aqui, ó, um advérbio. O advérbio talvez, correto? Se nós transformarmos talvez em um substantivo, você faria alguma coisa do tipo: o talvez deixa todo mundo indignado, certo? Eu não posso escrever a talvez, porque eu estou usando o artigo para substantivar o advérbio. Isso nunca vai ser função de um artigo feminino, sempre de um artigo masculino. Daí você vai pensar assim: porra, mas e daí uma palavra, por exemplo, casa, como você citou, maçã. Mas maçã e casa já são substantivos. Então o artigo que aparece é um artigo que concorda com o gênero do substantivo, entendeu? Sempre que você substantivar um elemento que pertence a outra classe de palavras, se faz uma derivação que é chamada de derivação imprópria. Ou seja, ele recebe características que não são próprias da sua classe. Dentre essas características é o fato de você transformar em um substantivo neutro. E para ser um substantivo neutro, você coloca o artigo o na frente. Beleza? Antes que o pessoal de casa fique perguntando por quê. Porque o o, apesar de ser uma forma masculina, vai designar coisas neutras na gramática. Beleza? O que mais? Pablo, ali quando você fala que ele vai ser o referente, o a. Eu já fiz uma questão e assim, errei. Que a banca trazia tipo assim, a minha prova. Daí traz o a, faz referência à minha prova, o todo. E não só o substantivo prova. Ah, entendi. Você entendeu? Uhum. Daí já fiz questão que traz só a prova e daí você acha que é o mais e daí tá errado. Então, vamos tentar clarear isso um pouco melhor. Talvez a banca tenha formulado a seguinte questão: o pronome a foi empregado no singular ou no feminino para concordar com o seu referente, prova. Certo? Se ele dissesse: o pronome a foi empregado no singular e no feminino para concordar com o seu referente, a minha prova, aí está errado, porque ele está concordando somente com o substantivo. Se a pergunta fosse assim: a palavra a foi empregada para retomar seu referente, a minha prova, certo? Porque o referente é composto por todos esses elementos, mas quem é que orienta a concordância? Só o núcleo. Entendeu? Essa é a diferença. Se a pergunta for sobre concordância, você volta para achar o núcleo. Se a pergunta for sobre o referente, é o que a gente chama de sintagma. É a expressão em que ele aparece. Entendeu? Muito bem. Então, porque assim, ó, pode ser a minha prova, a sua prova. Você concorda que se eu alterar esse pronome aqui, ele muda a circunstância expressa na sentença? Ele muda de quem é a prova? Pois é por isso que o referente é todo. O todo. Isso. E daí o todo concorda só com o núcleo. Concorda. Lembrem disso. Concordância que é com o núcleo das expressões. Beleza? Mas é um detalhe, né? É um detalhe e é um detalhe que o CESP explora. Já é do CESP mesmo. Isso é comum. Mas deixa eu contar para vocês então uma interessante. Vocês viram o primeiro... Já te passo a palavra. Vocês viram o primeiro exemplo que eu coloquei sobre isso aqui no quadro? Que era alguma coisa do tipo: ele falou o que pensava ser ideal? Pois é, eu estava resolvendo uma questão sábado, lá em São Paulo, com a turma do Focus lá, só que daí era de outra banca, não era da banca CESP, mas só para vocês terem ideia do balão que a banca examinadora deu. Ela pediu para você achar a frase em que a palavra que fosse pronome relativo. E deu diversos exemplos. Um deles era alguma coisa como: o estudante que fez aquilo. Pronome relativo, claro, né? Retomo, troco por o qual. E essa frase, exatamente assim, na mesma estrutura, ele falou o que pensava ser ideal. A banca disse que esse que era uma conjunção. E não é, né? Aquilo que esse que é um pronome relativo. A banca considerou uma conjunção e deu como uma questão, deixou passar, não anulou, não trocou gabarito, nada. FCC. FCC come bola pra valer, até rimou agora, né? Come bola pra valer na diferenciação de conjunção e pronome relativo. O que você ia perguntar? Aqui? Não. Se nós pensarmos aqui, ó, você tem esse a fazendo parte do núcleo do elemento que vem introduzido pela preposição. Agora, daqui pra frente, você tem que entender, ó, que você fez, não é um pronome relativo? Tem verbo, não tem vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. Agora lembre-se do seguinte:
Qual é, na realidade, a função de uma oração adjetiva? A função sintática. Adjunto adnominal. É um adjunto adnominal oracional. Então é como se esta oração aqui fosse um adjunto adnominal dessa palavra A. Por isso que eu não posso afirmar que se trata de um complemento pleonástico, entendeu? E para você ter um complemento pleonástico, a estrutura é muito peculiar, cara. Você tem que ter, primeiramente, o objeto direto no início da sentença, topicalizado, portanto, separado por uma vírgula, e daí na estrutura, o objeto direto pleonástico. O CESP já cobrou objeto direto pleonástico. Vírgula obrigatória, tá? Ela já cobrou uma vez e a questão era assim, ó. Tinha a seguinte frase: que Demócrito não risse, vírgula, eu o provo. E a questão foi assim: a palavra o retoma a oração que Demócrito não risse, que funciona como objeto direto, de maneira pleonástica. Tava certo? Tava certo. É tipo, eu provo que Demócrito não risse, objeto direto. E esse o ali no meio era um pronome obliquato, retomando o objeto direto como um objeto direto pleonástico. Quando chegar a hora de falar sobre sintaxe, eu passo esse exemplo novamente, tá? Porque senão o desespero toma conta nesse momento. Beleza? Muito bem. Então, além desses dois pronomes aqui, o e a, nós ainda temos essas palavras aqui, ó. Tal e semelhante. Essas palavras poderão desempenhar função de pronome demonstrativo toda vez em que você puder permutá-las, puder trocá-las por um pronome demonstrativo qualquer. Este, esta, isso, esse, essa, isso, aquele, aquilo, aquilo, tá? Então veja só o exemplo. Não discutirei com tal mula. Nessa sentença, a palavra tal empregada aqui, eu não poderia trocar essa palavra tal, por exemplo, pela palavra aquela. Fala assim, ó, não discutir com aquela mula. Nesse caso, a palavra tal está especificando a palavra mula aqui, e nesse caso você chama de pronome demonstrativo. Beleza? Perguntas sobre isso? Muito bem, então finalizamos a explicação a respeito de pronomes demonstrativos. Aqui acabou. Vamos para o próximo tipo de pronome, tá? Aproveitando o clima de Halloween, coloque lá, pronome relativo. Aí quando estavam montando seu horário, você pediu doce ou travessura e colocaram a aula de hoje em português. Então você já sabe o que você recebeu, tá? Você fala, professor, não entendi a piada, a gente vai entender só amanhã. Tá? Pronome relativo. O que é que nós temos que saber? Simplesmente que é a categoria pronominal mais importante. Por quê? Cai mais. Tá? E há mais possibilidades de perguntas sobre isso. Bem, qual é a definição de um pronome relativo? Ele recebe esse nome por quê? Porque o papel dele é promover na sentença em que aparece uma relação, tá? E antes de você tentar trocar por o qual, colocar alguma coisa dessa natureza, você vai ver se isso aqui está existindo, uma relação. Uma relação entre quem? Então vamos colocar ali. Uma relação entre substantivo e verbo, uma relação entre pronome e verbo, relação entre substantivo e substantivo, ou uma relação entre pronome e substantivo. Lembrando que é muito mais comum que essas duas últimas relações sejam efetuadas pela palavra cujo. Não é uma obrigatoriedade, mas é muito mais comum que você use a palavra cujo para mostrar essa relação aqui, certo? Então, primeira coisa, identificar a relação entre as palavras. Nós usamos um pronome relativo justamente para evitar a repetição de alguns vocábulos na sentença. Colocando no nosso material quais são os pronomes relativos da língua.
coloque lá. Que, o qual, é fundamental que você lembre que na expressão o qual, pronome mesmo é só a palavra qual. Esse o que aparece aqui é um artigo, tá? Por que eu digo isso? Porque diante da expressão a qual, tá? Na expressão a qual pode ter acento grave indicativo de crase, tá? Não há problema. Depois, palavra quem, depois a palavra quanto, depois a palavra onde e por fim a palavra cujo. Informações gerais sobre esses pronomes. A palavra aqui é uma palavra invariável. Isso quer dizer o quê? Ela não faz flexão, ela não concorda com ninguém, tá? Não tem que passar para o plural, nem para o feminino. Então coloca lá, palavra invariável. Essa palavra pode ser que, para facilitar a vida na hora de identificar com o pronome relativo, você consiga trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vai conseguir trocar sempre? Não, como nós vimos agora há pouco numa discussão que nós tivemos aqui. E a expressão que, o pronome que, perdão, pode retomar pessoas, pode retomar coisas ou pode retomar o quê? Lugares, tá? Sem problema. Professor, pode retomar animais? Claro que sim. Só que animais entram numa dessas categorias aqui, ou pessoas ou coisas, depende de como você enxerga um animal. Ah, então é só para dizer para você que tem uma referência genérica, cara, tá? Diferentemente da palavra quem ou da palavra onde, que possuem referências específicas, tá? Isso aqui é uma referência genérica. Essa forma, o qual, por que que nós temos que estudar? Nós temos que estudar porque essa aqui é uma forma variável. E o que quer dizer ser uma forma variável? Bem, você sabe que aqui ela flexiona, ela varia, ela se modifica. Mas por que ela é importante? Para resolver casos de ambiguidade, tá? Para desambiguar a sentença. E também você pode lembrar que ela retoma pessoas, coisas ou lugares. Tá? Pessoa, coisas ou lugares. Bem, a palavra quem está aqui só pode ser empregada para retomar pessoas. Só. Também não faria sentido você tentar usar a palavra quem para retomar outra coisa. Palavra quanto tem uma condição um pouquinho mais específica. Escreva assim: seu referente deve ser pronome indefinido ou demonstrativo. Para que você possa, tá, chamar isso aqui de pronome relativo, o referente dele tem que ser um indefinido ou um demonstrativo. Beleza? A palavra onde, para ser empregada na sentença, só pode ser empregada se for empregada fazendo menção a lugar. Só. Então, lugar onde, cidade onde. Ah, essa aqui é a carteira onde encontrei uma lapiseira. A página onde li aquela frase, se for ideia de lugar. Se tiver escrito sociedade onde, momento onde, errado. E daí você vai trocar por em que ou no qual, na qual, nos quais, perdão, nas quais. Essa é a troca que você vai fazer. Muito bem? E aí, por fim, a palavra cujo. A palavra cujo possui mais peculiaridades. Primeira peculiaridade da palavra cujo. Na sentença em que ela aparecer, ela vai transmitir um sentido muito mais perto do sentido de posse. Como se dentro da palavra cujo houvesse a preposição de, dando essa ideia de posse. A palavra cujo não é uma palavra facilmente permutável dentro de uma sentença. Então, se a banca disser para você,
retirar a palavra cujo e no lugar dela colocar um outro pronome, você vai dizer que a frase está errada, tá? Por quê? Porque aqui, ó, essa frase vai mudar a sua vida. Não troque seu cujo por nada. Apareceu lá na frase, a pessoa cuja pediu para trocar a palavra cujo por outro pronome, pela palavra que, por o qual, por quem, errado. Tá? Outra coisa, não é possível colocar um artigo após a palavra cujo. Então você não pode falar cujo o, cuja a, porque a frase fica errada. Tá? Então mais uma frase aí, ó. Não enfie artigo no cujo. Tá? Pediu para você observar uma frase ali e ver se ela está certa. Cujo o, errada. Tá? Cuja a, errada. Mais uma coisa. Como é que você vai saber qual vai ser a flexão dessa palavra? Com quem que ela concorda? Ela concorda com a palavra que vier depois, porque a palavra que vem antes ela retoma. Então, lembra, a frase é cujo aponta para trás, vírgula, mas concorda com a frente. Certo? Muito bem. E a sugestão para você aprender a falar a palavra cujo, quando dentro de uma frase você tentar usar coisas do tipo que o ou que a para relacionar elementos. Tá? Como assim, professor? Vou mostrar uma frase aqui. O cara que a irmã é bonita chegou. Você já ouviu uma frase desse tipo? Já, certeza que já ouviu. Certeza que talvez você já até tenha falado alguma coisa assim. De vez em quando as pessoas, inclusive, colocam dele aqui do lado. Fica assim, ó, o cara que a irmã dele é bonita, tá? Então, antes de falar uma aberração dessas, você veja, o cara que a irmã, o que você faz? Troca por cuja irmã. Então, como é que ficou? O cara cuja irmã. Se você falar assim, você até ganha mais XP na sua vida, tá? Você vai subindo aí o critério de gramaticidade da parada e vai melhorando. Então, tente começar a usar esse tipo de palavra, porque você vai perceber que as conexões vão melhorar na hora de você escrever uma sentença, tá? Ainda mais se você tiver capacidade de usar isso aqui. Como eu falei para vocês anteriormente, a palavra cujo não dá uma ideia de posse. Então, olha só, vamos escrever essa frase corretamente para vocês poderem entender. O cara cuja irmã é bonita chegou. Olha só, a palavra cuja está aqui, tá? Primeira pergunta, se eu puser a palavra que no lugar da palavra cujo, vai ficar certo? O cara que a irmã é bonita? Não. Tá? A palavra cujo está ligando quem com quem? Está ligando o cara com irmã. Cara não é um substantivo? E irmã também. Então você tem conexão de substantivo com substantivo, aquilo que eu falei na definição, tá? Anteriormente, por isso é possível. Agora, veja só. Coloca em cima da palavra cujo aqui, ó, a preposição de. Porque você lê assim, o cara cuja irmã. Mas para você entender, você lê daqui para cá. Não entendi, professor. Você lê assim, ó, irmã, junta esse de com esse o, como é que fica? Do, com a palavra cara agora. Irmã do cara. É assim, tá? O cara cuja irmã, irmã do cara. Fica mais simples de entender a relação de posse aqui. Beleza?
Pergunto para você. Antes da palavra cujo, pode aparecer uma preposição? Pode, por exemplo, aparecer assim. O cara de cuja irmã... Pode? Depende do que vier depois, né? Depende. Então vamos ver aqui numa frase. O cara de cuja irmã eu gosto é Jonas. Por que é que apareceu essa preposição de aqui? Porque veio a convite do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém. Então eu gosto da irmã do cara. Tem que dar toda essa volta para você poder entender. Beleza? E sempre vai ter que fazer isso. Porque aqui, ó, veja bem, nesta aula você não está estudando função sintática do pronome relativo. Você só está estudando o que é um pronome relativo. Então aqui, a sua missão é olhar para essa palavra cujo e falar, ah, é um pronome relativo. Tá? Agora, lá no meio da aula de sintaxe do período composto, quando eu estiver falando sobre orações subordinadas adjetivas, lá a gente vai estudar a função sintática do pronome relativo. E para isso eu vou precisar que vocês tenham isso memorizado. Vamos pegar outra frase aqui agora, uma frase com a palavra que. Veja só. Não sei se é esse o filme a que me refiro. Beleza? Muito bem. Quero que você diga para mim onde está o pronome relativo. A palavra que? Posso trocar por o qual? Como é que ficaria a frase daí? Não sei se é esse o filme ao qual me refiro. Porque daí você ia colar junto com essa preposição aqui, né? Essa preposição foi proveniente do verbo referir, tá? Muito bem. Então aqui, ó, você tem que lembrar, essa palavra aqui é um pronome relativo. Por que que agora você tem que entender isso? Porque lá na frente, quando eu for fazer análise, eu vou parar, eu vou te perguntar, qual é a função desse pronome? Aí você vai ter que, em primeiro lugar, saber que é um pronome. Em segundo lugar, saber achar a função, tá? Vamos lá, pergunta. A palavra que está retomando qual elemento? Está retomando o filme. Então eu posso afirmar que o filme é o referente da palavra que? Sim. Posso dizer, a palavra que está concordando com o núcleo do seu referente, a palavra filme? Claro que não. Essa palavra é invariável, como é que ela vai concordar com alguém? Tá? Essa foi uma pegadinha muito nervosa. Tá? Eu, se fosse o cara da banca examinadora, eu colocaria uma dessa só para ver a galera chorando. Você que está me assistindo aí da banca CESP, na próxima faça uma com essa aqui. Você vai ver, vai ser demais. Tá? E ainda der essa justificativa. O pronome é invariável, não concorda com ninguém. Tá? Alguma pergunta sobre algum desses pronomes aqui, gente? Não? Então, beleza. Que bom que não há dúvidas. Tá? Só mais tarde. Quando vier mais matéria. Mas é, assim, ó, a matéria de língua portuguesa, ela é fácil. Só que ela exige... ela é fácil, só que ela exige de você constância. Entendeu? Ela exige de você constância. Se você pensar, sei lá, com o que você trabalha, professor, eu trabalho com determinada coisa. No seu primeiro dia de trabalho, você já chegou quebrando tudo? Claro que não. No primeiro dia de trabalho, você era bem noobzão. Você chegou lá, começou a aprender as paradas, fez uma vez, uma coisa só, na segunda foi melhorando até você ficar bem ninja naquilo que você fazia. A mesma coisa com o português. Só que a diferença é que a gente fala português, né? A diferença é essa. Então é como você arrumar um carro enquanto você está andando. É a mesma coisa. Você vai começar a corrigir estruturas que você usa, entendeu? Durante o dia, para falar. Entendeu? Então é interessante. Não é tão difícil.
Só que é aquilo que eu falei na nossa primeira aula, não sei se vocês lembram. Eu falei, ó, português é uma matéria de gente detalhista. É uma coisa de muito detalhe. Se você, por exemplo, pular uma palavra C dentro de uma frase, você pode errar uma questão. Quer ver? Só para exemplificar, antes de eu voltar aqui para a explanação do conteúdo. O CESP cobrou uma questão que era assim. Esperava-se que o povo fizesse sua parte, tá? Colocou isso aqui. Daí a banca disse, a oração que o povo fizesse sua parte completa o sentido da forma esperava. Vamos lá. Quantos de vocês pensaram assim? Fala assim, professor, ainda nem pensei, então vou deixar você pensar de novo. O que o povo fizesse sua parte completa o sentido do esperava. Foi isso que a banca afirmou, tá? O cara geralmente faz assim, verbo esperar. Quem espera, espera alguma coisa. Daí ele pergunta, o que esperava? Que o povo fizesse sua parte. Aí ele chega e fala, opa, objeto direto. E não é? Substantivo é o quê? Não, não é objeto direto. Não está completando o significado desse... Isso é uma subjetiva. Daí você fala, por que é subjetiva? Porque é aquilo que eu falei, a galera pula uma palavra. O pessoal lê como se esse C não tivesse aqui. Só que esse louco que está aqui é uma partícula passivadora, tá? O que é que ele faz? Ele faz só tudo aqui. Ele transforma o objeto direto no sujeito paciente. Então, essa oração que está aqui não é objeto direto. Função dela é de sujeito, sujeito do verbo esperar. Juro para vocês, eu já resolvi essa prova em quase todas as turmas que eu trabalho. Todo mundo errou essa questão. E errou por quê? Porque leu, não é que ter lido com pressa, só leu sem olhar para o bendito C. Entendeu? Daí se falar, professor, mas é porque na hora da prova eu não vou conseguir ver isso. É justamente por esse esquema que você precisa trabalhar a sua capacidade cognitiva emocional resolvendo prova. Se você estiver muito nervoso, você não vai ver mesmo. Você vai achar função que não existe. Você vai olhar para um elemento e falar assim, acho que isso ali é uma oração subordinada, coordenada, adjetiva. Inventa uns elementos assim. Tá? Mas é verdade. Eu sempre falo isso para os alunos. É possível que durante a prova o cara leia uma questão e fala assim, eu acho que isso aqui o professor não explicou ainda. Sim, isso acontece muito. Né? Acho que isso aqui o professor nem explicou, mesmo que você já tenha visto. E não porque eu não tenha explicado, porque você não tenha visto. Porque nesse momento você está nervoso, está ansioso, sua memória, bloqueia. Bloqueia. É assim que funciona. Do mesmo modo como algumas pessoas, quando estão em situação de tensão ou desespero, pensam muito melhor do que numa situação normal. Então você tem que ver em qual lugar você está melhor, entendeu? A qual caso você se aplica. Pode ser que no momento de pressão você desenvolva muito bem. Tá? Beleza. Vamos continuar nosso trabalho agora. No seu material coloque assim, ó. Pronome interrogativos. Aí, essa aula não é de educação física, mas a galera passa o tempo inteiro. Né? Não estamos fazendo exercício, mas que é bufa pra caralho, hein? Olha só, pronome interrogativo serve para quê? Fazer pergunta, direta ou indireta, beleza? Quais são os pronomes interrogativos do português? Que, qual, quem e quanto. Olha, só esses aqui são os pronomes interrogativos.
E daí uma pessoa sempre pensa aí, e a palavra onde? Onde é um advérbio interrogativo. Você viu isso na nossa primeira aula. Tá? E por quê? Locução adverbial interrogativa. Aí quando? Também. E como? Também. Pronome interrogativo, só esses aqui. Tá? Só esses aqui. Vamos pegar um exemplo. Olha só. O que você procura? A palavra que é um pronome, tá? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a função sintática dessa palavra que? Não. Veja, você já começou com a palavra conjunção, não é função sintática. Você fez uma classificação morfológica, que também não faria sentido nesse caso, porque é um pronome. Então não é. Você vai pensar comigo. Tem aqui o verbo procurar, certo? Quem procura? Você. A palavra você é o sujeito do verbo procurar. O que é que você procura? Fala assim, não sei, estou perguntando. Mas não tem problema. A palavra que está aqui funciona como o objeto direto do verbo procurar. Tá? Agora eu vou falar para você. Por que a maior parte das pessoas não consegue analisar essa frase aqui? Duas razões. Razão número 1, essa que você seja sincero. Quantas vezes durante a sua vida escolar você fez uma análise sintática de oração interrogativa? De oração interrogativa. Provavelmente nenhuma. Geralmente, como é que era a análise sintática? Estava lá a frase, Ivo viu a uva. Quem viu a uva? Ivo. Pronto, sujeito, acabou. O cara achava, era assim, entendeu? Era desse jeito. Não mudou muito, tá? Não mudou muito de lá para cá, tá? Na verdade, o que mudou agora foi o seguinte, entupiram de texto nas apostilas e daí a galera fala assim, o conteúdo tá o mesmo, mas entupiram de texto, aí você vai ler, vai ter contato com linguagens, suas diversas tecnologias e vai fazer a prova do Enem sem saber achar o sujeito da frase, tá? De qualquer modo, mas tá politizado pra caralho. Então, olha só, nessa sentença aqui, a palavra que é o objeto direto do procurar, tá? Mas eu não sei o que ele procura. Mas não importa se você sabe. Na análise sintática não é para você saber o significado. Não é análise semântica, é sintática. Sintática é de estrutura. É de estrutura. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou quando eu vou explicar a sintaxe. Você imagina um carro, tá? Para um carro andar, o que ele tem que ter? Basicamente, tem que ter a carcaça dele e roda. Sem isso, não anda, tá? Agora, se você comparar uma Lamborghini com um Fusca, tá? A roda é diferente, não é? O desenho é diferente, né? Deixa de ser carro? Não. Então, um desses carros tem todos esses elementos necessários para andar, só que todos eles não estão enfeitados. O outro tem, e todos estão enfeitados. Se você fosse fazer uma análise de qualidade ou de interpretação, eu olho e falo, o cara que tem uma Lamborghini é milionário, o cara que tem um Fusca não é milionário. Calma. Análise semântica. É a mesma coisa quando você olha para essa frase. Eu poderia dizer assim, você procura a resposta? Interrogativamente. Eu não teria um substantivo aqui no objeto direto? Teria. Então eu estou colocando só um pronome. O pronome pode desempenhar qualquer função dessas, certo? Então não se preocupe com o significado. Quando disserem para você análise sintática, se preocupa só com a estrutura, não com o significado. Olha outro exemplo aqui, Qual você escolheu? Novamente, eu deixei a palavra qual como objeto direto na sentença. Mas se eu disser alguma coisa tipo, quem comprou a bola? Nessa frase, quem comprou a bola? Qual é o sujeito? Quem? Palavra quem, certo? Por quê? Porque é um pronome que está escrito aqui. Essa frase aqui, essa frase quase me fez desistir do meu doutorado. Sério. No primeiro dia de aula dos créditos que eu tive lá no meu doutorado em letras, eu estava com diversas outras pessoas que também foram aprovadas para fazer um doutorado. O cidadão que estava dando aula estava falando de análise sintática e escreveu essa frase no quadro.
Quem comprou uma bola e perguntou, qual é o sujeito da frase? O pessoal em coro respondeu, indeterminado. Daí você fala, ai, professor, que exagero, que ia desistir. Cara, você está no meio de, tipo, 50 pessoas que são todas formadas em letras e, no mínimo, para fazer doutorado, mestre em letras. Todas. E não sabem achar o sujeito de uma frase. Foda, né? Mas para fazer a análise da capa da Veja, sabe. Tá, foda-se, tô nem... Olha só, o dia que eu tiver que entrar para a universidade para dar aula, daí eu volto atrás. Olha só. Mas aqui, ó, o que acontece? A palavra quem é um pronome que está conjugando este verbo. Então tá na função de sujeito. Beleza? Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Quanto vale essa casa? Boa, tá aqui. Pronome interrogativo, beleza? Aqui você tem, em todas essas frases, interrogações diretas. Uma interrogação direta é essa que termina com o ponto de interrogação. Alguma pergunta sobre isso aqui? Não? Muito bem. Próxima. Coloque lá. Pronomes. Ah, se você perguntar, professor, por que eu tenho que saber quais são os pronomes interrogativos? Você vai falar, é muito provável aparecer uma frase assim, ó, na prova e pedir para analisar? Não, é pouquíssimo provável. Só que você tem que saber quais são os pronomes interrogativos, não é nem por causa dessa matéria, por causa da matéria de colocação pronominal. Porque o pronome interrogativo é fator de atração, tá? Mas, novamente, o pronome interrogativo é fator de atração. Não é oração interrogativa, porque uma oração pode ser interrogativa sem um pronome interrogativo, entendeu? Por exemplo, a frase empresta minha caneta, ela é interrogativa, certo? Eu estou fazendo uma pergunta, tanto que eu fiz entonação. E aí, de vez em quando, você ouve alguém falando que em oração interrogativa você vai utilizar próclise. Tá, eu posso escrever assim, me empresta a caneta? Não, não se inicia sentença em língua portuguesa com pronome oblíquo, certo? Se você tiver um pronome interrogativo, aí beleza. É o pronome interrogativo que puxa para perto de si. Outro aqui, ó. Pronomes indefinidos, que também são fatores de atração, tá? Eles também podem puxar o pronome para perto de si. Muito bem. Pronome indefinido serve para esvaziar semanticamente um referente de uma frase. Você coloca ele ao lado de um substantivo, o substantivo vai ficar meio que vazio de sentido ou generalizado. Então vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Alguém, algum, ninguém, nenhum, outro, outrem, qualquer, bastante, vários, muito, pouco, tudo, todo, nada, cada, tá? Aqui nós temos uma lista suficiente, tá? Bem, então vamos aqui às peculiaridades. A palavra bastante pode ser um pronome indefinido. Lembre-se que originalmente ela é um advérbio, tá? Eles estudaram bastante. Mas se eu puder trocar a palavra bastante pela palavra muitos, a palavra bastante pode ir para o plural, inclusive. Eles estudaram bastantes conteúdos, tá? Então pode ser um pronome dessa natureza. Assim como a palavra muito, que originalmente era um advérbio, e a palavra pouco, se eu disser poucas pessoas vieram, muitas pessoas vieram, pronomes indefinidos nesse caso, tá? Tudo, todo, nada e cada são pronomes indefinidos também. Alguém, algum, alguém não tem plural como pronome, algum tem.
tá? Então, se falar alguém, pode falar alguns. Ninguém não tem plural, nenhum tem plural. Você pode falar nenhuns. Outro você usa para fazer uma referência a qualquer elemento. E a palavra outrem você usa para pessoa, tá? Usa exclusivamente para pessoa. Por exemplo, não é possível faltar com respeito a outrem. A outrem quer dizer a outra pessoa. Beleza? Qualquer a particularidade é que é a única palavra do português que faz plural no meio. Plural de qualquer, quaisquer. Tudo bem? Tá, por que você tem que saber isso, além do fato de que um pronome indefinido serve para puxar para perto de si um outro pronome, um pronome oblíquo. Saiba que também, se você alterar a posição do pronome, pode haver mudança de sentido, tá? Então, se você escrever isso aqui, ó, alguma pessoa em face da expressão pessoa alguma, o que é que ocorre? Mudança de sentido. Alguma pessoa quer dizer ao menos uma. Pessoa alguma quer dizer nenhuma, tá? Então essa aqui é uma alteração de sentido que pode acontecer com vários pronomes indefinidos. Por exemplo, outro pronome indefinido é a palavra certo, tá? Professor, certo não é um adjetivo? Depende de como aparece. Se eu disser para você, certo dia, João chegou com uma proposta. Em certo dia, o que você tem? Pronome indefinido. Se eu disser dia certo, aí não é, né? Aí é o quê? Aí é um adjetivo, tá? Muito bem, então essa aí é uma das especificações que nós temos que ter a respeito de... Sim, na maior parte das vezes, quando você mudar a posição de um adjetivo, você pode criar mudança de sentido. Arrisco dizer que a maior parte dos elementos que servem de elementos acompanhantes, quando modificados de local, podem gerar mudança de sentido, tá? A maior parte deles. Não é sempre que eles vão mudar o sentido, mas quase todos. Por exemplo, o pronome possessivo que eu vou colocar aqui agora. O pronome possessivo, se você alterar, também pode mudar o sentido, tá? Se eu disser alguma coisa do tipo, meu filho jamais faria uma coisa dessas. Filho meu jamais faria uma coisa dessas. Muda o sentido? Muda quando eu falo meu filho. Quantos filhos eu tenho? Um. Tá? Quando eu falo filho meu jamais faria uma coisa dessas. Eu não sei nem se o cara tem filho, porque ele pode colocar uma expressão genérica, né? Tipo, para ser meu filho não poderia fazer uma coisa dessa natureza. Beleza? Vamos colocar aqui agora pronomes possessivos. E lembrar apenas a lista aqui, tá? Pensando no CESP, não há muitas coisas para você se preocupar com relação ao pronome possessivo, a não ser referente, então lembrar que ele retoma alguém, e também lembrar que, dependendo de como você escrever a frase, pode ser que você deixe a frase ambígua. Então, só tomar cuidado para a frase não ficar ambígua. Olha lá, pronome meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus e tuas, seu, sua, seus e suas, nosso, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossa, vossos e vossas, e por fim, seu, sua, seus e suas. Antes de você falar que repetiu, tá? Repetiu mesmo, porque a terceira pessoa é igual, tá? Você fala seu, sua, para a terceira pessoa do singular e para a terceira pessoa do plural, sem problema, tá? Perguntas sobre isso? Não? Então agora sim, nós acabamos o pronome, tá? Chega desse pedaço. Qual que é a ideia do cujo nessas paradas do pronome possessivo? Da palavra cujo? Ela dá uma ideia de posse, pode ter algum tipo de relação? Dá, mas aí você teria que transformar a frase para que fosse possível colocar a palavra cujo numa sentença, sabe? Então, o homem disse que sua irmã viria à tarde. O homem cuja irmã viria à tarde, entendeu? Você tem que mudar a frase para poder. Mas a ideia de posse é essa.
tá? Não quer dizer que a palavra cujo, por exemplo, possa, em alguma situação, ser classificada como pronome possessivo. Jamais. Mas pode dar uma ideia de posse na sentença. Beleza? Tem pergunta? Vou responder essas perguntas antes de ir para a parte de verbos, que daí é a parte mais emocionante da aula. Rosivaldo Oliveira dos Santos Júnior disse, professor, nessa frase, eu falei sobre minha prova, não sobre a que você fez. O pronome relativo a retoma o pronome relativo retoma o próprio pronome demonstrativo a? Perfeito, tá? Quando você tiver demonstrativo e relativo, o relativo sempre faz menção ao demonstrativo antecedente. Lucas Vinícius disse, professor, na frase, a melhor saída é esta, meter bala de borracha na galera. O senhor disse que após 2 pontos será um aposto oracional. Mas, para ser um aposto oracional, não teria que ter uma conjunção integrante? Se a oração fosse desenvolvida, aí seria uma oração subordinada substantiva positiva. Como não há uma conjunção integrante e o verbo está no infinitivo, nós chamaremos isso de oração subordinada substantiva positiva reduzida de infinitivo, tá? Esse é o nome. Você vai entender isso mais propriamente na aula de sintaxe do período composto, quando eu falar das orações subordinadas reduzidas, tá? Então é isso. O Fábio disse, é verdade que se diz sobre o mundo que se estende a todas as coisas e a qual nada escapa. A correção gramatical seja preservada caso a forma a qual for substituída pelo pronome que. Amanhã o senhor poderia sortear o livro de redação oficial. Tá, mas ó, vamos pegar a frase do cara aqui. Eu já falei para vocês não mandarem questão desse tipo aqui, tipo questão da prova, mas tudo bem, eu vou responder. Aí por quê, professor? Porque isso é para aula de exercícios. Mas olha lá, ele quer que troque a qual por que. A questão fica errada, meu amigo, porque assim, ó, a qual nada escapa. Você viu que está com acento grave indicativo de crase? Deveria ser trocado, então, pela palavra que. Então fica assim, que se estende a todas as coisas e a que nada escapa. Porque se você fizer essa troca sem a preposição, você vai alterar as relações sintáticas e também o sentido original da sentença, tá? Porque vai parecer que você tem na sentença, na realidade, 2 formas complementares, porque a palavra que, a primeira que tinha aparecido ali na sentença, se eu não me engano, era uma conjunção integrante, tá? Mas beleza, então não dá para trocar sem você colocar a preposição, joia? Vamos agora falar sobre verbos. Coloca no seu material lá. Verbo. Professor, você não quer acabar a aula mais cedo? Não. Vamos falar sobre verbo, diga. Mas é porque o que acontece? Substantivo tá só para você ler, porque é uma coisa... substantivo, apesar de eu ter colocado no conteúdo, é uma coisa que praticamente não aparece como forma de questão. Então, o que eu coloquei? Coloquei no material de apoio para depois vocês darem uma lida para lembrar, por exemplo, flexão de substantivo, né? Como é que passa o substantivo para o plural, categoria de substantivo, diferente de um concreto abstrato. E como o material é bem descritivo ali, só dando uma lida já é o suficiente, tá? É mais importante para nós entender verbo do que trabalhar com substantivo. Ó, quando nós estamos estudando gramática na escola, nós ouvimos falar que verbo é uma palavra que dá uma ideia de ação, de estado, tá? Geralmente na escola vem assim, ação, estado e fenômeno da natureza. Mas tem mais um, é ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. Natural. Veja, se eu disser para você a palavra vento, vento é um fenômeno natural? Sim. É. E é um verbo? Não. Não. Se eu disser para você atropelamento, atropelamento é uma ação? É. E é um verbo? Não. Então quer dizer que tem que haver outro critério para você poder dizer que alguma coisa é um verbo. Na realidade, um verbo é isso aqui, mais o fato de que ele pode ser conjugado. Então, para ser um verbo, tem que ser uma palavra que vá designar ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural e que possa ser conjugada.
certo? Então você vai partir desse princípio. Por exemplo, atropelamento é um substantivo, correto? Agora, atropelar é um verbo, porque eu posso conjugar. Eu atropelo, tu atropelas, ele atropela, tá? Ah, professor, mas e chover? Chover eu não posso conjugar. Eu chovo, tu choves, ele chove. Mas dá para eu dizer choveu, choveria, choverá. Então, mesmo assim, ainda dá para conjugar, sem problema, tá? Então, tem que pensar nisso. O que é isso que está aqui? Pode parecer uma coisa boba, mas para você, eu sugeriria que você colocasse um sinal de chave, uma chave aqui do lado, e escrevesse que isso é o que a gente chama de predicação. Predicação é o significado do verbo, tá? Por que isso é importante? Porque toda classificação de transitividade ou de ser um verbo de ligação ou não está relacionada com a predicação de um verbo. E você só muda a transitividade ou a classificação quando você alterar a predicação. Senão, você não muda. Vamos lá. Verbo que indica a ação. Correr, por exemplo. Verbo que indica um estado. Ser. Verbo que indica uma mudança de estado. Tornar-se. Verbo que indica fenômeno natural. Chover. Outro. Ventar. Agora um que não tem a ver com tempo. Congelar. Boa. Mais um. Você vê como é? A gente vai pensando nos opostos. Queimar. Descongelar, poderia ter dito, né? Beleza. A palavra viver é um fenômeno natural. Tá? Viver. Viver é um fenômeno natural. Tá bom? Tá. Por que nós partimos da predicação? Porque é por causa disso, ação, estado, mudança, estado, fenômeno natural, que você consegue classificar os verbos. Então, o primeiro tipo de verbo que nós vamos estudar vai se chamar verbo relacional. Tá? Então, coloca lá. Verbo relacional. Verbo relacional também recebe outro nome. Ele também é chamado de verbo de ligação. Verbo de ligação ou verbo relacional, mesma coisa. O que é que faz de um verbo relacional um verbo de ligação? Qual é a característica que ele tem que ter para ser um verbo relacional? Ele tem que dar a ideia de estado ou ideia de mudança de estado. Certo? Ideia de estado ou de mudança de estado. Vejam. Essa tabela que eu vou passar aqui é uma tabela de verbos de ligação, uma lista. Essa, ó, C, K, P, F, T. Não quer dizer que os únicos verbos de ligação serão esses aqui. Quer dizer que esses verbos surgiram como verbos de ligação. Então, são eles. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se. Beleza? Nesse caso, você tem verbos que são ditos verbos de ligação. Então essa sigla é muito importante, memorize isso, tá? Escreva em algum lugar, escreva no caderno, escreva na sua mão, tá? E deixa lá um tempo, até você conseguir ler e memorizar esse negócio. Agora, vejam, aqui esses verbos, eu vou colocar um exemplo deles em funcionamento, tá? O aluno parece empolgado. Nessa frase, o aluno parece empolgado, o sujeito é o aluno, tá? Você tem aqui o verbo parecer. Esse verbo parecer está indicando o quê? Ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural. Estado. Um estado aparente. Então isso aqui é chamado de verbo de ligação.
Sintaticamente falando, você tem aqui o aluno, o sujeito deste verbo. A palavra empolgado desempenha uma função que é chamada de função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é, na realidade, uma caracterização imediata que se faz do sujeito e que pertence ao predicado, formalmente falando, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam, esses verbos aqui, ó, podem ter o seu sentido alterado. Por exemplo, o verbo andar, na frase, João anda meio tristonho. Não está dando uma ideia de estado? Se eu disser, João anda rápido, daí não é estado, é o quê? Ação. João se tornou funcionário público, não é mudança de estado? Se eu disser, João tornou-se para Maria e disse, não sei. Esse tornar-se, está dando uma ideia de ação? Virar. Então, o que significa? O que você tem que entender? Se você mudar isso aqui, ó, a predicação, o verbo pode sair daqui, dessa lista, ou entrar para essa lista. Por exemplo, o verbo, eu sempre cito como exemplo o verbo virar. O professor virou o apagador. Isso aqui é o quê? Uma ação. Se eu disser, o professor virou o funcionário público. Isso é o quê? Mudança de estado. Então, daí o verbo virar vem para cá. Então, por isso que eu falei para vocês da palavra predicação. Esse fenômeno em que você muda a predicação de um verbo, consequentemente, muda sua classificação sintática, é chamado de transpredicação verbal. Tá? Quando você modificar isso, você faz uma transpredicação verbal. Correto? Pergunta até aqui? Não? Tá. Se o verbo não for relacional, ele vai ser da segunda natureza aqui, chamado de verbo nocional. Se você quiser, anote aí no seu material que o nocional tem outro nome. Ele também pode ser chamado de verbo significativo, tá? Verbo nocional ou verbo significativo. Ele vai dar uma ideia de ação ou de fenômeno natural. Beleza? Ação ou fenômeno natural. E dentre as subdivisões, o primeiro tipo de verbo, você vai ter aqui o verbo 2.1, que é chamado de verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Esse nome aqui, ó, intransitivo, você vai pensar assim. In significa não. Esse transitivo, você pode pensar na ideia de transitar, né, de se mover, mas eu prefiro que você pense na ideia de transacionar, que é negociar, tá? Um verbo intransitivo não precisa negociar o seu sentido. O sentido pode ficar preso no verbo que está tudo bem. Então você vai colocar assim, ó, verbo intransitivo não necessita de complemento. Tá? Ele não necessita de complemento. Vou citar alguns exemplos aqui. O verbo chorar. Se eu disser para você, a criança chorava. Você pergunta alguma coisa, você entende? Entende. O verbo sorrir. Mesma coisa. O verbo viver. O verbo morrer. Outra coisa, o verbo chegar. O verbo ir. Se eu disser para você, o professor ainda não chegou, você entende a frase? Isso quer dizer que é um verbo intransitivo, tá? Ah, o professor já foi. Você não entende a frase? Verbo intransitivo, beleza? Algumas pessoas dizem assim, não existe verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto. Existe o verbo que está transitivo. Não, isso não tem nada a ver. Existe um verbo transitivo, existe o verbo intransitivo. O que pode acontecer é você mudar a sua predicação. Se você mudar o sentido, você muda a classificação, tá? Então, esses aqui, por exemplo, são verbos intransitivos, correto? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar estudando transitivo, transitivo direto, indireto, bitransitivo, classificação de verbo, conjugação de verbo, tudo isso, vozes verbais, até mergulhar na primeira parte de sintaxe. Diga. Pode. Pode. Você pode colocar um objeto direto num verbo intransitivo. Eu sempre uso essa metáfora. O verbo intransitivo... Não existia,
Ah, então, muita gente pensa, o verbo intransitivo não tem complemento, não é assim, ele só não precisa, tá? Por exemplo, a metáfora que eu usei é do Silvio Santos. O verbo intransitivo é como se fosse o Silvio Santos. O Silvio Santos é um cara rico? É. O Silvio Santos é um cara que precisa de dinheiro? Tá, ele está necessitado de dinheiro? Não, não precisa, certo? Então o Silvio Santos é um verbo intransitivo, porque o significado dele está ali. Se eu chegar para o Silvio Santos e disser assim, ó, toma aqui R$1.000, você acha que ele vai olhar para você e vai falar assim, não quero? Claro que não. Então é a mesma coisa que acontece com o verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, mas se você colocar um numa frase, ele vai ficar lá como um complemento. Mas isso não vai alterar A transitividade. Não vai alterar a transitividade, porque lembra, a única coisa que altera a transitividade é alterar o significado dele. Tá? Gente, muito obrigado pela presença e pela paciência de vocês. Vamos em paz e que a gramática nos acompanhe.